E aí, professor, eu sou o Igor e eu tô com o André aqui. A gente vai apresentar a parte 2 do trabalho, que é um hospital da UFES. A gente tem que implementar o sistema de controle dos pedidos dos medicamentos. Então, temos N threads produtoras, cada uma delas representada por um terminal, que vai enviar ordens. Nessas ordens, a gente tem o nome do paciente, o ID do medicamento e a quantidade de medicamento. Nesse trabalho, a gente tem o N igual a 4. Sempre que tiver uma ordem da thread produtora, vai passar para a thread consumidora, que vai ser mostrado no terminal e vai ter que verificar se tem algum slot disponível para ler a consumidora. E para isso a gente tem um esquema aqui dos produtores que utilizam do mesmo buffer, e eles são controlados por três semáforos, o empty, full e o lock. Então o empty ele verifica se tem algum espaço vazio no buffer. O full verifica quantos slots tem disponível para ele ler, se existe algum slot é, cheio. E o lock funciona como mutex. Então o produtor ele verifica o empty e se tiver algum espaço vazio ele vai verificar o lock para ver se tem a permissão para escrever dentro daquela célula. Depois de escrever, ele libera e envia um sinal full para o consumidor. O consumidor vai ter que verificar o full. Se houver algo no buffer, ele vai consultar o lock. E se tiver a permissão, ele vai ler esse slot que estava consumido. E no final, vai ter que mostrar a informação do terminal, a thread consumidora. E se souber que todos os produtores terminaram, ela vai terminar também. E indica quantos números que o pedido. Quantos pedidos ela processou. É isso. Bom, professor, aqui é o André. Eu vou explicar como a gente fez aqui, né? O código. Em C, a gente definiu aqui as variáveis, né? O número de threads consumidores é 4. Aqui eu fiz uma estrutura para guardar os valores do pedido, o nome do paciente, o ID do medicamento e a quantidade, o buffer circular, que vai ser de tamanho N. Isso aqui são dois valores para poder representar aonde o valor mais. Onde está o valor desse buffer, tanto para escrever quanto para ler. Aqui os semáforos, o empty, full e lock. A variável para armazenar o total de pedidos no final. E isso aqui é para guardar o total de threads finalizadas, né? Que tá pedidos, mas acabei escrevendo errado, só percebi isso agora, mas não tem problema. O funcionamento está certo. Bom, aqui a gente vem para a função do produtor primeiro. Ele vai pegar o ID dele e vai ler todas as ordens dele, todos os pedidos de um arquivo TXT que eu coloquei aqui. São esses 4 arquivos TXT aqui do formato que foi definido ali. Estão numerados de 1 a 4, então as threads vão pegar conforme o ID delas, um TXT para ler, vão abrir e vão ficar, enquanto tiver coisa para ler, eles vão ficar lendo aqui, vão ficar nesse processo de leitura. Ele inicia a struct pedido aqui, vai fazer a leitura, armazenar o nome do paciente, o ID e a quantidade, e depois ele vai sinalizar o semáforo vazio. Ele vai ver se tem algum slot livre para ele poder preencher, como foi dito ali também, né? Vai fazer ele vai usar esse sinal semWait de semáforos. Depois ele vai fazer a mesma coisa com o lock para ver se ele pode usar o buffer ou se não tem alguém usando. E aqui ele vai preencher o buffer na posição que está livre para ele aqui.
Como isso aqui é um buffer circular, ele vai atualizar a próxima posição para poder escrever, sendo, no caso, a próxima posição com o resto de n, para cada vez que ele passar de n, ele voltar para zero. Depois ele libera o lock, que funciona como mutex, e depois ele libera uma posição no full, para dizer que uma célula ali da memória foi preenchida e que está pronto para leitura. Depois que ele terminar de ler tudo, ele vai criar esse fim aqui, como se ele estivesse dizendo que acabou. Vai fazer os mesmos procedimentos de verificar os semáforos, para garantir que não vai ter nenhum conflito na hora de escrever, nenhuma inconsistência. E vai deixar essa flag de fim aqui e vai encerrar. Ele não vai mais funcionar, ele vai parar. O consumidor, ele vai ficar sempre funcionando aqui e sempre verificando se o semáforo full tem alguma coisa. Se o semáforo full tem alguma coisa, significa que ele pode ler. Se ele tem algo para ler. Então ele vem aqui, dá um sem wait também em lock, para poder ver se ele pode usar o buffer agora, ou se tem alguém usando. Liberado esse acesso ao buffer, ele vai ler o que foi escrito e vai atualizar a posição do buffer de leitura, do mesmo jeito que foi atualizado na posição de escrita. E aí ele vai liberar o buffer de novo, vai dar o sempOst, o down. E aí ele vem aqui e libera um em empty também, dizendo que o que ele acabou de ler agora está vazio. Aqui ele vai fazer uma verificação para ver se o que ele acabou de ler é uma flag, dizendo que acabou alguma thread acabou de gerar coisa. Se ela acabou, ele vai atualizar o número de pedidos finalizados. E se o número de pedidos finalizados for igual ao número de produtores, significa que todos eles acabaram e ele vai finalizar aqui também esse processo. Não sendo desse jeito, né, se ele ainda tem coisa para ler, ele vai printar, significa que ele não leu o fim, ele vai printar o que ele leu e vai atualizar o número de pedidos processados. Depois, quando ele terminar, ele vai entrar aqui, vai printar a mensagem de todos os pedidos que foram processados, o total de pedidos processados, e ele também vai dar exit. Na thread principal, a gente vai aqui inicializar tudo, né? Inicializar as threads, setar os IDs, iniciar os semáforos com os valores, né? O empty vai começar com N, o full vai começar com 0 e o lock vai começar com 1. Que ele vai criar cada thread dos produtores. E aqui ele vai criar a thread do consumidor. Ele vai esperar a thread dos produtores acabarem, né? Porque eles acabam primeiro que a do consumidor. E depois ele vai esperar a thread do consumidor voltar. Que significa que ele já acabou tudo, já printou tudo que ele tinha que printar. Vai destruir os semáforos e, por fim, é isso. Eu vou fazer a demonstração agora, né? Tem um makefile aqui. Deixa eu dar um make all, mas ele vai compilar, escrever make run, ele vai rodar. Como pode ver aqui, aqui é mais fácil de ver. A gente tem 3 nomes aqui: João Silva, Maria Souza, Carlos Lima. Isso aqui não é desse agora, calma. Tem aqui também 3 nomes. Aqui ele tem 3 nomes também. Aqui ele tem 3 nomes também. Aqui é a thread do consumidor printando o que ele leu, o que ele consumiu no caso. Aqui tem cada um dos nomes, o medicamento certinho. O total de leituras 12, né? São 3 nomes para cada arquivo. O que eu posso fazer aqui também, que eu deixei comentado, é só comentar aqui.
depois comentar aqui. Sim. Essa parte aqui do código para poder ele printar de onde vem cada uma das entradas. Tem que recompilar, ele vai dar esse warning aqui, mas não tem problema. E pronto. Aqui ele printa de onde vem cada um desses nomes, para ficar mais fácil da gente saber de onde está vindo, se ele está lendo certo ou não. Isso não é importante para o problema, mas é importante para a depuração. Vale lembrar também que esse make warning aqui significa que o horário do meu computador está errado. O WSL e o Windows estão com horários diferentes. Isso, inclusive, eu falei no último laboratório, meu computador está com o horário errado, eu não consigo consertar, mas tudo bem, 1 minuto não faz diferença. Bom, vou comentar isso aqui de novo para não atrapalhar. E agora eu vou rodar um código com as entradas um pouco maiores. Aqui em teste grande, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Se eu só dar um make run de novo, ele vai rodar cada um dos arquivos com 100 nomes, ele vai rodar total de 400. E, bom, é isso. Foi esse o trabalho.